As Escrituras mencionam que, quanto mais formos capazes de minimizar nosso egoísmo, mais próximos estaremos de nossa natureza espiritual, que não pode ser obscurecida pelo eu. Sri Ramakrishna dizia que o primeiro dever do aspirante é encontrar meios de se livrar de seu ego, de uma forma ou outra. As práticas espirituais têm isso como sua principal finalidade. Se pudermos nos entregar aos pés de um verdadeiro mestre, nosso egoísmo vai logo desvanecer. Nesta palestra, vamos abordar o conceito de ego e como a sua expansão pode levar à libertação. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnururu Kramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammam Avatu Tad Bhaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Mantras Védicos da Paz, Shanti Mantras. Om, possa o Ser Supremo nos proteger, possa Ele nos alimentar, possamos trabalhar juntos com grande energia, que nosso estudo seja frutífero, que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om, possa a deidade que preside o dia ser nos propícia, possa a deidade que preside a noite ser nos propícia, possam os deuses de força e intelecto ser nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração a Brahman, adoração ao controlador das atividades. Que Brahma me proteja, que Brahma proteja o Mestre. Que Brahma me proteja, que Brahma proteja o Mestre. Om, paz, paz, paz. Om, o Ser Infinito é o Absoluto. Este universo é o Absoluto. O Absoluto originou-se do Absoluto. Nascido do Absoluto, ele permanece sem transformação alguma. Eu sou esse Absoluto. Om, paz, paz, paz. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar a respeito do ego e da expansão do ego. Vamos dar uma abordagem da Vedanta, da Yoga e tentar fazer uma reflexão a respeito do ego em si. Todos nós, quando nós estamos seguindo a vida espiritual, um dos principais problemas que nós temos que enfrentar é o nosso ego, é o egoísmo, é o ego. É um problema crítico porque se você não trabalhar essa questão, você não consegue fazer nenhum progresso espiritual. E, em última análise, a experiência espiritual leva a pessoa a transcender o seu próprio ego. Ou seja, é um problema de falsa identificação. Quando nós falamos de uma pessoa ideal, uma personalidade ideal, geralmente esse conceito de personalidade ideal varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, se nós perguntarmos para um empresário o que é uma personalidade ideal, o que é uma pessoa ideal, ele vai falar que uma pessoa ideal é uma pessoa que tem muito sucesso, muita prosperidade, e uma pessoa que tem talvez muito dinheiro, e talvez um CEO de uma empresa. Isso é uma grande personalidade. Se você falar para um atleta, ele vai falar que é um grande atleta, uma pessoa que já conseguiu vários recordes, que tem troféus. Então, é uma grande personalidade. Então, a personalidade, o que é uma grande pessoa, varia. Esse conceito varia de pessoa para pessoa, porque nós temos uma ideia diferente do que é uma grande personalidade.
Mas é interessante a gente ver o que Shri Krishna fala sobre isso. Shri Krishna, que é considerado uma encarnação divina, que é um ser iluminado, que ele mesmo era uma grande personalidade, ele é uma encarnação divina. Qual é a opinião dele sobre o que é uma grande personalidade? O que ele fala sobre isso? Então isso a gente pode ver no Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita ele fala mais de uma vez o que é um homem ideal, o que é uma pessoa ideal. Então ele fala, com a mente purificada pela devoção à realização das ações, e o corpo conquistado, e os sentidos controlados, aquele que realiza o seu próprio ser como o ser em todos os seres, embora agindo, ele não é afetado. Então essa é Bhagavad Gita, é essa descrição uma das descrições de Shri Krishna sobre o que é um homem ideal. Então, uma linha que vale a pena a gente refletir é quando ele fala, claro, tudo vale a pena refletir, né? Mas o que vale mais a pena refletir é essa que ele fala, aquele que realiza o seu próprio ser como o ser de todos os seres. Então, isso dá uma ideia da dimensão do que é uma visão elevada, né? Realizar o seu próprio ser como o ser de todos os seres. Isso é uma visão unitiva. Então, assim, o homem ideal, de acordo com Shri Krishna, é uma pessoa que está equipada com yoga, é uma pessoa que tem yoga. Isso é uma personalidade ideal. O que significa isso? Significa dizer que a mente dessa pessoa ela é totalmente pura. Então, a personalidade ideal é uma pessoa que tem uma mente totalmente pura. Talvez isso vá de encontro com o que o mundo prega hoje em dia, né? Porque o mundo não se dá muita importância a ter uma mente pura. Basta você ter um grande sucesso, prosperidade, mas não se dá muita importância à questão da mente pura. Outra coisa, ele conquistou o seu próprio ser, ele conquistou os sentidos, conquistou o corpo. Então, o controle dos sentidos é uma coisa que Shri Krishna fala que torna uma pessoa ideal. Controlar a si mesmo, né? E controlar a si mesmo em todos os níveis, isso torna uma personalidade ideal. Porque uma pessoa que tem controle dos sentidos, ela não é mais escrava de nada, nem do ambiente, nem das pessoas. Ela é uma pessoa livre. Então, o controle dos sentidos é um dos pré-requisitos na vida espiritual. E quando ela vê o próprio ser como o ser de todos os seres. Então, ele fala que somente essa pessoa vê corretamente, pois a sua consciência interna, o self, o ser, é de fato o ser de todos os seres. Então ele vê a si mesmo uno com cada criatura no universo. Então essa é a visão da Advaita Vedanta. Claro que é uma realização muito elevada. É uma coisa rara a gente encontrar uma pessoa assim. É raro até mesmo entre os sábios. Se você buscar entre os sábios, entre os grandes sábios, até entre eles é difícil encontrar uma pessoa que tenha essa visão unitiva, que é capaz de ver a unidade da existência em tudo. Uma vez, Swami Saradananda foi falar com Shri Ramakrishna e ele foi pedir uma coisa para Shri Ramakrishna. Ele falou, mestre, eu gostaria de pedir uma coisa. O mestre falou, pode pedir. Eu falei, eu gostaria de ver Deus em todos os seres. E Shri Ramakrishna falou, isso que você está me pedindo é o ápice da realização espiritual, ver Deus em todos os seres. Você vai conseguir isso, mas não agora, mais tarde. Então, Shri Ramakrishna teve essa visão, que esse devoto ia ter essa experiência. Se nós observarmos na vida de Ramakrishna, de Buda, de Jesus, nós vemos claramente que eles tiveram essa experiência da unidade. A maneira como eles agiam, a compaixão que eles sentiam pela humanidade não era uma coisa comum. Né? Uma compaixão que a gente sente é uma coisa comum. Às vezes a gente dá um dinheiro para alguém que precisa, ou a gente tem uma compaixão, a gente sente pelos outros. Mas esses grandes seres, eles tinham uma compaixão que era algo muito profundo, porque eles tinham um sentimento da unidade, uma visão unitiva. Eles não apenas sentiam compaixão pelo próximo, mas eles sentiam unidade com o próximo. Eles sentiam que o próximo e eles não eram diferentes. A visão comum, ou seja, as pessoas comuns, geralmente elas são circunscritas à sua própria individualidade. É como se fosse uma circunferência, em que a pessoa ela não sai dessa circunferência.
Isso é verificado na vida de cada um de nós. Nós temos uma individualidade e nós não saímos daquele círculo. Às vezes esse círculo pode se tornar um círculo muito limitado, às vezes um pouco maior, mas nós não saímos dessa circunferência. E essa visão, né, de circunscrita, individual que nós temos, ela tem algumas características, né? Uma visão que não é uma visão unitiva, uma visão dualista. Então, a visão do ego. A primeira coisa que o ego nos faz crer é que o universo é uma grande variedade, uma grande massa de multiplicidade, né? Que o universo é muito variado, é múltiplo, existe uma infinidade de coisas no universo. O nosso ego faz crer isso, que existe uma infinidade de coisas no universo. Essa é uma característica do ego. Outra coisa, nós nos sentimos separados de tudo, né? Existem uma infinidade de coisas e nós nos sentimos separados de tudo que existe. Essa é uma característica do ego, nos sentimos separados de tudo. Nós não somos capazes de ver a unidade que existe por trás da multiplicidade. Então nós sentimos que a gente é separado de tudo. Isso causa uma coisa que é o medo. Quanto mais a gente se sente separado de tudo, mais medo a gente tem. Assim, o nível do nosso medo é diretamente proporcional a esse sentimento de separação que a gente tem do próximo, de todas as pessoas. E quando a gente se inclui, quando a gente vê que o mundo não é uma ilha, que a gente não está sozinho e que o nosso ego se expande, nós vemos também que o nosso medo também diminui. Nosso medo das pessoas, o medo das ocasiões. A nossa atitude interna com relação ao universo muda. Então nós diminuímos o medo, nós sentimos menos medo. Nós podemos sentir isso, que nós sentimos menos medo. Uma outra característica dessa atitude egoísta, ou seja, de nós nutrirmos o ego, é o sentimento que o nosso universo, né, vai sempre estar tingido com um espírito de competição. Nós sempre seremos, a nossa vida sempre se move em termos de competição. Nós temos que competir com as pessoas. As pessoas ou elas são superiores a nós ou elas são inferiores, então nós competimos com as pessoas. Nós temos esse sentimento de competição. E a sociedade, ela engendra isso, ela fomenta esse sentimento de competição. Até quando antigamente não era tanto assim, sentimento de competição entre as crianças, mas hoje em dia até nas crianças tem esse sentimento de competição, né, que tem que ter notas boas, e uma criança que recebe nota maior, ela é tratada de forma diferente também. Às vezes a criança não tem tanta capacidade, ela é tratada de forma diferente. Então nós vemos que a sociedade ela fomenta esse espírito de competição. Isso é fruto de uma imaturidade espiritual, de não se dirigir em direção a essa unidade, né, que existe espiritualmente falando. Então a sociedade ela volta ao sentimento de heterogêneo, tudo é heterogêneo, e deixa de lado o sentimento do homogêneo, né, que existe apenas um. Os Upanishads, um dos Upanishads fala, o Isha Upanishad, aquele que vê como se existe diferença aqui, ele segue sempre de morte a morte. Né? O significado disso é que a pessoa que sempre vê diferença e não consegue transcender a diferença, e não segue em direção à unidade, ela segue sempre renascendo nesse mundo, vida após vida. Então ela renasce, até que ela entende que ela tem que subjugar o próprio ego. E quando ela subjuga o ego, é que realmente começa o progresso espiritual. Agora, a tarefa de subjugar o ego, né, expandir o ego, é uma tarefa difícil. Expandir o ego não é uma coisa fácil de fazer. É necessário prática espiritual. Para um indivíduo que é altamente egoísta, ou seja, que ele tem um ego muito forte, né, com relação a só eu e meu, ele começa a expansão desse ego na sociedade com relação à família. Ainda é egoísmo, mas é um egoísmo com relação à família. Então ele expande o seu ego, que antes era apenas eu e meu, e coloca a questão da minha família. Ou seja, agora é eu e minha família. Então é tudo centrado na minha família. É uma atitude de que tudo que é relacionado à minha família é bom,
eu tenho que lutar pela minha família, mas eu sou totalmente indiferente às outras famílias, a tudo, todo o resto. Então é só a minha família que importa. Ainda é melhor do que você ser altamente egocêntrico e dizer que é só eu. Agora você incluiu sua família. Então o seu círculo está aumentando. E assim o indivíduo vai progredindo e inclui também a condição social, ele inclui a sociedade, a comunidade, a profissão. Mas ao mesmo tempo ele condena tudo que vai fora disso, ele condena as outras profissões, ele condena outras condições sociais, até o nível do país. Ou seja, ele é patriota no nível do seu país, mas fora do país ele não tem nenhum sentimento de patriotismo. Ou seja, ele considera como se fora do seu país não existisse. Nós vemos isso acontecendo no mundo hoje, infelizmente, com certos países. Por exemplo, na África, uma população que é relegada, ou seja, ela é tratada com indiferença por maior parte do resto do mundo. Isso é tão verdade que alguns países eles despejam lixo eletrônico na África. Não sei se vocês já viram isso, mas existem navios e navios que vão para a África só para despejar lixo eletrônico. Então eles jogam lixo eletrônico lá e os africanos, eles não sabem o que fazem, eles queimam tudo aquilo para pegar os metais. E muitos morrem de câncer porque eles queimam aquilo. Então isso é apenas um exemplo de milhares que existem de como um patriotismo egoísta ele não consegue expandir para o resto do mundo. Ele fica simplesmente voltado ao seu próprio país. Então o ego, embora ele se expanda, ele não sai daquela circunferência, ele fica limitado àquela circunferência. No campo religioso, vamos dizer assim, no campo espiritual, isso acontece a mesma coisa. Embora as pessoas que têm uma religião, né, elas têm pensamentos voltados para Deus, para o bem do próximo, para o bem da humanidade, pensamentos sobre a alma, sobre Deus, de como unir com Deus. Apesar disso, existe ainda muita perseguição religiosa, guerra religiosa, pelo simples motivo do fanatismo. Ou seja, o indivíduo acha que apenas a sua religião é verdadeira. E tudo aquilo que sai desse círculo não é verdadeiro. Então, Swami Vivekananda uma vez falou que nunca na humanidade foi derramado mais sangue do que em nome da religião. Ou seja, a religião já derramou mais sangue na humanidade do que qualquer outra coisa. Justamente pelo fanatismo, pela ideia de que o egoísmo achar que apenas a sua religião como o Sri Ramakrishna dizia, apenas o meu relógio tem a hora certa. É somente o meu relógio que dá a hora certa. Swami Vivekananda ele tinha uma visão completamente contrária disso. Ele tinha a visão de que as religiões têm que se expandir, embora mantendo a sua individualidade, elas têm que se expandir de forma a incluir as outras. Não no sentido de que você tem que praticar as outras religiões, que cada religião tem a sua prática, tem a sua individualidade. Mas você tem que entender as outras religiões, você tem que aceitar as outras religiões, porque todas levam ao mesmo caminho. Então, Swami Vivekananda falou uma vez, isso está uma das frases de Vivekananda. O meu mestre costumava dizer que esses nomes como hindu, cristão, muçulmano, são grandes barreiras de sentimentos fraternais entre a humanidade. Então, apenas você dizer que eu sou um hindu, eu sou um cristão, isso em si já gera uma barreira de sentimento fraternal. Você se limita, você coloca de uma maneira a se limitar. Apesar disso, nós temos que ter uma individualidade no termo religioso também. Tem uma história que Swami Vivekananda contou também do papagaio. É uma história assim, que é uma história de fantasia, ou seja, não é um papagaio falando, então não é real. Um papagaio ele estava numa gaiola por um longo tempo, muito tempo. Ele tinha um dono, né? Ele ficou um grande período naquela gaiola. E ele ficava sempre, todo o tempo, empoleirado, ele ficava num pedaço de madeira, ele ficava empoleirado naquela madeira. E ele comia só a comida que o dono dele colocava, né? Ele colocava dentro da gaiola e o papagaio ficava ali todo o tempo, ficava 24 horas naquele lugar. O que aconteceu? Esse dono ele vendeu a casa e entrou um novo dono.
O novo dono chegou na casa e viu o papagaio na gaiola e ficou muito triste, porque ele achou que aquilo é uma crueldade, deixar o papagaio na gaiola o tempo todo. Então ele resolveu soltar o pássaro. Ele abriu a gaiola e falou: meu amigo, agora você está livre, você pode voar, você é livre. E o papagaio, ele falou para o novo mestre, ele falou: ó, meu novo dono, não faça isso, eu estou acostumado com essa gaiola, né? Eu quero ficar aqui, para mim, eu sinto uma segurança de estar dentro dessa gaiola. Eu fico aqui empoleirado, eu tenho a comida que colocam para mim, então eu estou bem seguro aqui, não me liberte. Então a história termina aí, não tem nada mais. O que quer dizer essa história? Que é muito parecido com a nossa vida, né? Existe uma expansão do universo, uma expansão espiritual que nós podemos buscar, mas nós ficamos completamente sossegados ou contentes com uma vida da nossa gaiola, né? De ficarmos empoleirados na nossa gaiola e recebendo a comida do mestre. Ou seja, a gente se satisfaz com uma vida comum. Isso que Swami Vivekananda quis dizer. Então, embora a gente esteja numa gaiola, a gente acha que aquela é a melhor condição que existe. Não existe uma outra condição além disso. Mas os pássaros que estão soltos, eles riem disso, porque eles acham que a condição da gaiola é uma condição de extrema escravidão. Eles sabem que existe um espaço que eles podem voar, árvores que eles podem comer. Mas esse pássaro que está engaiolado, não. Ele acha que ali é tudo, acabou tudo. O Swami Sri Ramakrishna falou uma vez que, uma história, tinha um homem que estava abraçado em uma árvore. Ele ficava todo o tempo abraçado na árvore e ele ficava gritando: por favor, me libertem, me soltem, eu estou preso, me liberte. Até que um homem passou perto dele e falou: não, você está livre, basta você soltar seus braços da árvore. Aí o homem continuou gritando: me libertem, eu estou preso. Não, você está livre, simplesmente solte o seu braço da árvore. E o homem soltou o braço e ficou livre. Então, o que quer dizer? É que somos nós mesmos que estamos nos prendendo. Em qualquer momento, nós temos a capacidade de nos libertar. Mas nós nos prendemos. Nós criamos problemas onde não existem problemas. Nós temos condições de nos libertar, mas nós criamos situações para nos prender. Isso que a história quer dizer. E o que é que causa isso? É Mahamaya, é Maya, essa ilusão cósmica. Sri Ramakrishna falava que o que é Maya? Maya é o egoísmo da alma encarnada. Sri Ramakrishna deu a definição de Maya. Então, Maya nada mais é do que o egoísmo, falsa identificação. E o ego é uma das ferramentas mais potentes nas mãos de Maya. Ou seja, nós ficamos presos por causa do nosso ego. Então, existe uma ilusão cósmica que prende a todas as pessoas com a ilusão do ego, de que nós somos limitados, nós somos pequenos, de que nós somos apenas isso. Então, essa limitação do ego, isso é Maya. Isso que Sri Ramakrishna dizia que é Maya. Swami Vivekananda é uma das pessoas que transcenderam Maya, uma pessoa que teve realização espiritual. E Vivekananda, a técnica dele, ou seja, por que ele transcendeu Maya? Porque ele expandiu o eu dele até alcançar um eu cósmico. É a técnica de todos os mestres, grandes mestres. Eles expandem o seu sentimento de eu. Ou seja, pare de se identificar com o seu eu limitado e se identifique com um eu cósmico. Isso é a filosofia Vedanta, que a filosofia Vedanta diz. Que nós temos que expandir o nosso eu, parar de nos identificar com algo pequeno. Então, Swami Vivekananda é uma dessas pessoas que se libertou. Mas existe Sri Ramakrishna falou que para uma pessoa existem dois tipos de ego. Né? Ele falava Katyami e Pakami. Ele falava em Bengali. O Ravi deve conhecer um pouco de Bengali. Pakami e Katyami. Então, Paka significa maduro, Katya significa imaturo. Ele falava que existem dois tipos de ego, imaturo e maduro. O ego imaturo é o ego que considera como se isso é meu, isso me pertence, ou seja, isso me pertence, esse objeto me pertence, ou a minha família me pertence. Esse é meu filho, essa é minha filha. Esse ego que sempre
se baseia em eu e meu, é o ego imaturo. E o ego maduro é um ego que entende, que diz que eu sou apenas um instrumento, e que é Deus que faz tudo. Ou eu sou um devoto de Deus. Esse ego é um ego maduro, é um ego que entendeu. Então existem dois tipos de ego. Sri Ramakrishna diz que não é possível para todas as pessoas transcender o ego logo no começo das práticas espirituais. É uma longa jornada para transcender o seu ego. Mas nós temos que transmutar o nosso ego de um ego imaturo para um ego maduro. É um ego que entende que nós somos apenas instrumentos, que é Deus que faz tudo. Deus que está fazendo tudo. Nós somos apenas instrumentos. Então essa é a diferença de ego maduro e ego imaturo. Então isso é chamado de visão unitiva. A visão da Advaita Vedanta. Você vê unidade em tudo. A Santa Mãe, um dos últimos ensinamentos dela, ela falou que se você quer paz mental, isso é um ensinamento que ela deu para uma discípula. Ela falou, se você quer paz mental, não veja faltas nos outros, veja faltas em você mesmo. Considere o mundo todo como se fosse seu. Então, isso é um dos ensinamentos da Santa Mãe. Considerar o mundo todo como se fosse seu. Isso é uma visão unitiva. Uma visão da Advaita. O Bhagavad Gita, ele fala a respeito desse homem ideal, né? Esse homem que alcançou essa visão. Está no capítulo 6. Ele fala que o seu coração está concentrado em yoga, enquanto os seus olhos são de unidade por todas as coisas. E isso faz com que ele contemple o ser em todos os seres, e todos os seres no ser. E ele vê o divino em todas as coisas e vê todas as coisas no divino. Então é até um pouco difícil de entender. Vê o divino em todas as coisas e vê todas as coisas no divino. O que isso significa? Isso significa que ele vê apenas um. Né? Porque ele vê todas as coisas no divino e o divino em todas as coisas. O que isso dá a entender? O pensamento lógico para isso é que existe apenas um. Ele vê apenas uma única substância em tudo. Em todos os seres. E ele continua aqui. Consequentemente, ele nunca se sente separado do divino. E o divino nunca torna-se separado dele. Ele dissolve toda a dualidade na unidade que permeia tudo. Então essa é a visão do Gita do que é essa alma iluminada, de como ele vê o mundo, como ele vê o universo. E o Bhagavad Gita, ele elogia muito esse tipo de pessoa, essa personalidade que alcançou essa visão. E falava que somente essa pessoa pode ser um condutor dos homens, pode ser um mestre da humanidade. Nenhuma outra pessoa que não tem essa visão pode ser um mestre da humanidade. Então o Bhagavad Gita fala que raro é uma alma desse calibre, e esse é um mestre da humanidade. Nós vendo isso, nós podemos pensar se isso é apenas imaginação, se realmente existem pessoas que caminharam na Terra que tiveram essa visão. Houve realmente seres mortais que tiveram essa visão? Ou é apenas algo poético, ou algo que está apenas nas histórias? Né? A Vedanta, ela fala que uma alma perfeita assim é chamada de Paramahamsa. Então, Sri Ramakrishna chamava ele de Sri Ramakrishna Paramahamsa, ou só Paramahamsa. O que é um Paramahamsa? Um Paramahamsa é uma pessoa que alcançou essa realidade absoluta. Mas isso ele faz enquanto ele vive. Enquanto ele está vivendo na Terra, ele alcançou essa realidade absoluta. E ele tem essa consciência dessa realidade. E tudo que essa pessoa faz, como ela anda, como ela come, como ela se comporta, ela faz baseado, estando firmada nessa realidade absoluta. Então, essa pessoa ela se torna como uma enciclopédia para nós do que é a ciência da alma, a ciência espiritual. Se nós observarmos como essa pessoa se comporta, nós vemos como é o ego de uma pessoa assim. Ou seja, se ela realmente tiver ego, como que é o ego dessa pessoa? Então eu vou falar apenas 2 ou 3 incidentes aqui da vida de Sri Ramakrishna para nos dar a entender um pouco
de como é a visão dessa pessoa, a visão da pessoa que alcançou esse estado. Então, uma história da vida de Sri Ramakrishna. Isso é uma história que foi contada pelo próprio Sri Ramakrishna, da própria vida dele. Então, uma vez Sri Ramakrishna estava caminhando, né, na beira do Ganges, e ele viu, né, ancorado na beira do Ganges, um barco. Né? Então, esse barco tinha 2 pessoas. Essas pessoas estavam discutindo. Né? Ramakrishna estava vendo eles discutirem. Até que a discussão deles começou a ficar meio calorosa. Então, eles começaram a brigar mesmo. Até que um dos homens, ele ficou mais exaltado, ele deu um tapão na costa do outro. Deu um tapa muito forte nas costas da outra pessoa. Ramakrishna, ele estava ali, ele deu um grito. E ele sentiu uma grande dor nas costas. E ouvindo o grito de Sri Ramakrishna, um sobrinho dele saiu do templo e foi correndo ver o que tinha acontecido. Quando ele olhou nas costas de Sri Ramakrishna, tinha uma grande marca vermelha, estava inchando. E o sobrinho dele ficou alarmado, ele falou: quem fez isso? Eu vou atrás dessa pessoa. Quem fez isso em você? E Ramakrishna, ele desceu um pouco daquele estado espiritual e ele explicou o que tinha acontecido, né? Que ninguém tinha feito nada, mas ele tinha visto aquela cena. Então, esse é um dos exemplos da vida de Sri Ramakrishna, dessa identificação que Ramakrishna tinha com tudo, com todos. Nessa identificação. Ele podia sentir essa unidade. Né? Isso a gente não pode chamar de compaixão, ou simpatia, ou pena, mas é um sentimento de unidade mesmo, que Ramakrishna tinha. Então, ele tinha, isso aconteceu. Isso é um exemplo. Um outro exemplo da vida de Sri Ramakrishna é que ele estava um dia no Dakshineshwar, e em Dakshineshwar, naquela época, tinha um jardim muito bonito, com um gramado. E Ramakrishna estava contemplando aquele gramado com, assim, num estado espiritual. Ele estava olhando para aquele gramado. De repente, um homem começou a correr naquele gramado. Só que ele correu assim, de uma maneira muito forte. Ele começou a correr naquele gramado. E Ramakrishna começou a gritar de dor, como se alguém estivesse pisando no peito dele. E isso é uma história que Ramakrishna mesmo contou. Ele falou que ele começou a sentir falta de ar. Então é uma história que mostra a identificação que Sri Ramakrishna tinha. Né? Quando ele entrava nesse estado espiritual, ele sentia esse tipo de identificação. Isso não acontecia todos os momentos, mas quando ele estava nesse estado espiritual, ele sentia essa identificação com tudo. Alguns ensinamentos, algumas frases de Sri Ramakrishna que ele falou, também nos mostra esse sentimento que ele tinha. Então, uma delas, que Ramakrishna disse, isso está no Evangelho: eu vejo muitas formas do Senhor, e esta forma também é uma delas. Outra frase dele: vocês sabem o que eu vejo? Eu vejo que Deus se tornou tudo. Então, Ramakrishna falou isso mais de uma vez, ele falou várias vezes no Evangelho. Ele falou: eu vejo claramente que foi o próprio Deus que se tornou tudo. Homens, pessoas, prédios, árvores. Eu vejo que é apenas Deus que se tornou tudo. Uma vez aconteceu até um episódio na vida envolvendo Sri Ramakrishna e Vivekananda. Que Vivekananda, Sri Ramakrishna sempre falava isso, né? Que ele via Deus em tudo. E essa era uma experiência que as pessoas podiam ter. Ele via Deus em tudo. E Vivekananda, um dia ele estava caminhando, né, na varanda de fora do quarto de Sri Ramakrishna. Ele estava fazendo piada com isso. Ele estava contando para outro devoto: imagine ver Deus em tudo. Nessa época, Swami Vivekananda ele não era Swami Vivekananda, ainda era Narendra. E ele costumava discutir com Sri Ramakrishna, porque ele era uma pessoa altamente racional. Ele não aceitava tudo que Sri Ramakrishna dizia logo de pronto. Então ele duvidava, ele argumentava, porque ele tinha uma educação ocidentalizada. Ele estudou numa escola ocidental e ele era uma pessoa altamente intelectual. Então ele discutia, ele argumentava. Ele não aceitava tudo que Ramakrishna dizia.
E Ramakrishna dizia que Deus se tornou tudo, e ele via isso. Nesse dia, Narendra estava no Vivekananda, né, estava no pátio, discutindo com um outro devoto, Hridai, não era o Hridai, era o Hasra, a respeito disso. Ele falava assim: imagine que ideia mais absurda, Deus se tornou tudo. Então Deus é essa colher, Deus é esse copo também? E começou a rir. E nesse momento, Ramakrishna saiu do quarto e Ramakrishna se aproximou de Narendra. E quando Narendra virou, Ramakrishna tocou o peito de Narendra. E isso é uma experiência que Narendra mesmo ele narrou depois. Ele falou que quando Ramakrishna tocou o peito dele, ele teve uma experiência que ele passou a ver Deus em tudo. Então ele via que Deus era o próprio Deus que se tornou tudo. Então ele via Deus nas árvores, ele via Deus nas pessoas. Ele falou que ele continuou nesse estado por um longo tempo, por 3 dias. Ele voltou para casa e ele não conseguia comer a comida, porque ele via Deus em tudo. Ele foi atravessar a rua, ele não sentia medo dos carros. Ele falou que ele via que era Deus que estava em tudo. Isso, ele mesmo narrou essa experiência, ele falou que essa é uma experiência da Advaita. E depois de alguns dias, essa experiência diminuiu e ele voltou ao estado normal. Mas essa experiência que Ramakrishna deu para ele é uma experiência que Ramakrishna tinha cotidianamente. Ele via Deus em tudo. E ele falava que isso é possível. Não é uma coisa fantasiosa e também não é uma coisa poética, né? Porque é muito fácil você falar poeticamente: Deus está em tudo, é bonito, Deus está em tudo. Mas não é apenas isso. Ramakrishna dizia que essa é uma experiência espiritual que a pessoa pode ter, de ver Deus realmente em tudo, em todas as coisas. Deus é a própria consciência, então Deus como consciência está em tudo. A ciência, ela está caminhando para isso. Se nós vemos como a ciência está caminhando, ela está caminhando na direção da unidade. Antigamente, antes de Einstein, não se sabia que energia e matéria era a mesma coisa. Antes de se estudar a matéria a fundo, não se sabia que toda a matéria é constituída de átomos e que, em última análise, nada mais é do que elétrons, prótons e nêutrons. Ou seja, não tem mais nada no universo a não ser isso. Então, toda essa multiplicidade de cores, de formas, de luzes, nada mais é do que elétrons, nêutrons e prótons. E a ciência está provando também que a maior parte do universo nada mais é do que vazio, né? Porque dentro do próprio átomo existe um grande vazio. Se você analisar o átomo, você vai ver um grande vazio. Por exemplo, no átomo, no núcleo do átomo e os elétrons, um elétron é comparado, assim, o distanciamento do núcleo para os elétrons é como se você colocasse uma bola de ping-pong num estádio do Maracanã, por exemplo. Essa é a comparação que se dá, que os cientistas dão. Então nós vemos que esse universo, embora pareça ser algo muito sólido, é apenas é muito vazio, tem muita aparência. Não é realmente o que ele aparenta ser. E em última análise, vai conduzindo para essa questão da unidade. A ciência está caminhando na direção da unidade. Einstein, antes de morrer, ele estava em busca de uma fórmula que resolvesse toda a ciência, né? Uma fórmula que descrevesse todas as outras forças do universo. Ele estava em busca dessa fórmula, mas ele não chegou a essa fórmula. Tanto é que nos últimos dias da vida dele, ele estava freneticamente escrevendo várias coisas. Inclusive na cama do hospital, ele estava escrevendo antes de morrer. Ele estava em busca dessa fórmula. Ele mesmo descreveu isso, mas ele não descreveu. Acho que Deus não quis que isso fosse revelado agora. Mas a Vedanta fala que todas as forças do universo são apenas uma força. Ou seja, não existe duas forças, 3, 4, apenas uma única força se manifestando de diferentes maneiras. Então essa é o caminho que tudo segue, o caminho da unidade. Swami Brahmananda, ele falava que quer você queira ou não, tudo está caminhando em direção à unidade. Então tudo está caminhando em direção à unidade. Sri Ramakrishna também falava, ele falou aqui uma fala de Sri Ramakrishna. Ele falou, aqui está sentado Latu, é um discípulo dele, né?
aqui está sentado Latu, com a sua cabeça apoiada nas suas mãos. Mas para mim, eu vejo apenas o Senhor, que o Senhor está sentado aqui nessa postura. Então ele via que era apenas Deus que estava agindo através de todos. Ele falou aqui, meus ensinamentos para as outras pessoas estão acabando. Eu não posso dar mais instruções. Isso ele falou nos últimos dias da vida dele. Meus ensinamentos agora para outras pessoas estão acabando. Eu não posso mais dar mais instruções. Porque eu vejo que é apenas Deus que se tornou tudo. E às vezes eu digo para mim mesmo, quem eu posso ensinar? Então essa era a visão de Sri Ramakrishna. Que Deus está em tudo. E nós podemos chegar a essa visão, para terminar, nós podemos chegar a essa visão apenas quando nós transmutarmos o nosso ego. Nós temos de uma maneira ou outra, que trabalhar essa questão do ego. De que maneira? Através da autoanálise, através da prática espiritual. Uma das ferramentas poderosas para trabalhar o nosso ego é a meditação. Meditação e autoanálise. Essas duas coisas têm que seguir em conjunto. A meditação, à medida que você consegue praticando ela, ano após ano, ela vai dando à pessoa uma nova visão de mundo. Uma inversão de valores, vamos dizer assim. Ou seja, antigamente se dava valor para tantas coisas, mas, em última análise, ocorre uma inversão de valores. As coisas que você dava tanto valor antigamente, você vê que não tem valor. Que, em realidade, o que tem valor são outras coisas. Isso significa maturidade do ego. Isso é chamado também de integração de personalidade. Ou seja, você pode chamar de diversos nomes, mas nada mais é do que você expandir o seu ego. Você vai expandindo a sua consciência de um círculo altamente limitado para uma coisa infinita. Então, prática espiritual nada mais é do que isso. Você expandir o círculo, expandir a sua visão, expandir a maneira como você vê o universo, você vê a consciência. Quando a gente fala em meditação, interiorização, muitas vezes se tem a ideia errônea de que você vai entrar num lugar menor. Você está diminuindo, você vai entrando no seu coração, então você está entrando num lugar menor. Você está diminuindo a sua visão. Mas Vivekananda dizia que é ao contrário. Quando você medita, você expande a sua visão. Você vê que, na verdade, o que você é, o seu corpo está incluído naquilo que você é. Não é o que você é que está incluído no seu corpo. Então, a sua alma, aquilo que você é em realidade, não está dentro do seu corpo. É o seu corpo que está incluído nisso, naquilo que você é. Então, no oceano infinito daquilo que você é, o seu corpo é uma bolha que está incluída ali. Essa é a visão dos grandes sábios. Você alcança um estado de consciência e vê que o seu corpo é algo tão insignificante. E, a partir daí, você não dá tanta importância ao corpo. Essa é a lógica de por que um santo não dá um sábio realizado, não dá tanta importância ao seu corpo. Porque ele alcançou um estado de consciência em que ele vê que o corpo dele é algo tão pequeno, perto daquilo que ele está vendo, que ele está realizando. Então ele não dá tanta importância ao corpo. Às vezes ele nem alimenta direito, às vezes ele não cuida direito. Porque ele vê que é apenas uma coisa transitória, que é um instrumento, claro, um instrumento que nós temos que cuidar, mas que não é tudo o que existe. O nosso corpo é apenas um elemento, um instrumento que nos ajuda a perceber que nós somos algo que transcende o corpo. Então, essa é a importância do corpo, como um instrumento. E nada mais do que isso. Então eu vou terminar por aqui. Eu gostaria de desejar a todos que estão online uma ótima passagem de ano e que 2024 seja um ano de muitas realizações, paz, bênçãos e muita felicidade. Namastê.